Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando sobre agricultura familiar. Quem veio conversar com a gente, o engenheiro agrônomo Josimar Rodrigues Oliveira. Quero agradecer a você que acompanha pelo nosso site tvvalinete.com.br. Josimar, vamos lá, vamos falar sobre esse decreto Temer. O que está acontecendo aí com esse decreto? Está regulamentando a lei, né? A lei da agricultura familiar foi uma vitória para a agricultura familiar, né? Porque ela definiu, por meio dessa legislação, quem é o agricultor familiar. E essa lei ela fala que ela será regulamentada, né, pelo Poder Executivo. E agora, a lei foi em 2006, agora 11 anos depois, veio esse decreto com esse teor de regulamentar, mas o decreto ele não necessariamente está regulamentando a lei. Então isso foi até uma certa polêmica que gerou na mídia sobre isso, porque o decreto ele traz em seu contexto o ponto principal, que é a criação do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Então ele não é um decreto que está regulamentando a lei. A lei por si só, ela já é bastante executável, né? Ela não necessitaria necessariamente de um decreto para regulamentar muita coisa. Né? Então, são alguns pontos que às vezes não estão lá na lei, como essa questão do cadastro, mas ela poderia ser talvez mais ampla, que não somente o cadastro. Inclusive, isso foi um dos pontos que gerou uma certa polêmica, porque esse decreto ele veio sem passar por uma discussão com as entidades que representam esse público da agricultura familiar. Então, se tivesse tido uma audiência pública, alguns debates acerca desse assunto, antes de colocar o decreto na mesa, né, talvez poderia ter sido um decreto com uma configuração melhor do que simplesmente o cadastro. Mas isso tem sido uma característica, né, desse nosso presidencialismo. Né? Vai fazer uma reforma política, não discute com a população. Uma reforma do judiciário, somente os juízes. Quer dizer, quem é destinatário não é ouvido. É mais ou menos assim. Não é? Infelizmente, a gente tem visto isso. Né? A gente está vendo falar da reforma da Previdência e... O destinatário mesmo não é ouvido nunca. Né? Então, muitas das vezes isso vem de cima para baixo. Né? Então, essa realmente é uma grande dificuldade. Mas, legalmente, tem alguma diferença, ou tecnicamente, né, entre a agricultura de subsistência e a agricultura familiar? Não. A agricultura familiar, ela tem esse perfil da produção para a subsistência. Né? Se equivale, então. Isso. Então, muita gente nem não gosta desse termo de subsistência, usa outros termos, né? Mas, o termo subsistência seria aquela produção apenas para consumo próprio ali daquela família que vive naquele ambiente rural. Mas o agricultor familiar hoje em dia, ele precisa ir além. Né? Então não dá para ele se acomodar em só produzir para a família. Então ele tem que visar a comercialização do excedente. Talvez a agricultura de subsistência precisaria mais de uma regulamentação do que a agricultura familiar, porque, de toda forma, mesmo que eu vou fazer uma manufatura para comercializar industrialmente, vai ser para a subsistência da família também. Sim. Talvez uma regulamentação seria maior de subsistência do que na familiar. De repente, dentro da agricultura familiar, né, existem públicos distintos. Né? Então, você tem aquele agricultor que ele não quer produzir para comercializar, ele quer produzir simplesmente para a própria subsistência. Você tem ali os povos tradicionais, você tem os quilombolas, que são perfis diferentes. Né? Então, a lei ela dá uma caracterização geral e o decreto também ele vem complementar isso, mas também dando uma caracterização bastante geral. Então, de repente, algumas políticas, alguns acertos nessas legislações para esses públicos específicos seriam interessantes. Deixa eu falar um pouquinho sobre essas fazendas experimentais. Talvez muita gente... É experimental, né? Sim. Talvez muitas pessoas não sabem como é que funciona isso, o que acontece lá? As fazendas experimentais, elas vêm para a universidade exatamente para dar esse aporte de campo, né? Que muitas das vezes a gente não tem a possibilidade de ter aqui em Diamantina. Porque a área do campus JK é uma área restrita em termos de áreas demonstrativas, áreas agrícolas, áreas de produção animal. Né? Então, essa fazenda de Curvelo,
ela está muito voltada para o pessoal da zootecnia. Então lá são conduzidos alguns trabalhos, alguns experimentos com ovinos, com bovino de leite, com gado de corte, né? Então o foco lá mais é esse. E lá também tem a produção anual de milho, sorgo, que é conduzida para alimentação animal, então para a produção de grãos e para a produção de silagem, né? Esses grãos, muitas das vezes, a gente traz aqui para Diamantina, para a fábrica de ração, e é confeccionada a ração para alimentação de animais, tanto da fazenda, quanto aqui do campus também, que mantém codorna, mantém suínos, mantém alguns animais para fins demonstrativos e experimentais. Então são feitas pesquisas, né, relacionadas à alimentação, à nutrição, a manejo desses animais. E em Couto de Magalhães, da mesma forma. Lá em Couto ela já está mais voltada para a agricultura. Então lá está sendo conduzido alguns trabalhos de pesquisa na linha da fruticultura, alguns trabalhos de pesquisa e extensão com milho crioulo, que é um milho também que a gente está tentando resgatar, porque esse milho também ele está se perdendo, né? Que é aquele milho antigo, aquele milho de paiol que o produtor guardava, que veio lá do bisavô dele, que a família cultivou ali há muitos anos. Ele está sendo em muitas comunidades extinto pela substituição do milho híbrido, que muitas das vezes o produtor ganha por meio de uma emenda parlamentar, por meio de um projeto da Emater, né? Então esse milho crioulo a gente está trabalhando também no resgate desse milho crioulo, né? E lá na fazenda de Couto também a gente tem experimentos na área de floresta, né? Então tem alguns experimentos sendo conduzidos lá pelo pessoal da engenharia florestal também. Essas fazendas, elas são particulares e que a universidade dá um suporte, ou são fazendas da própria universidade? Não, essas fazendas, elas são áreas que foram cedidas para a universidade, né? Então, assim, a fazenda experimental de Curvelo, parte dela foi cedida para a universidade por meio de um contrato de comodato por 20 anos. Então, assim, ela pertence à Prefeitura Municipal de Curvelo e foram cedidos cerca de 430 hectares para utilização pela universidade. Então, esse contrato ele se encerra em 2020. Mas quem vive lá, quem é que cuida dessa fazenda, não são alunos? Não, lá em ambas as fazendas tem servidores que são contratados pela própria universidade e tem servidores terceirizados que atuam. Então, por exemplo, lá em Curvelo tem servidores terceirizados da própria comunidade curvelana que foram contratados, então as pessoas moram lá e trabalham lá. E da mesma forma, esses servidores que foram contratados por meio de concurso, então lá tem um técnico agrícola, tem um assistente administrativo, tem o pessoal da parte de campo, então eles atuam tem lá. Produção ou é só pesquisa? Não, praticamente o foco dessas fazendas é a pesquisa, né, que é a produção de conhecimento, não tem aquele viés comercial, né? Você disse que aqui, especificamente aqui para Diamantina, nós temos mais de 90%, né, dos agricultores são agricultores familiares. Sim. Há muito ainda na área, pelo menos aqui na região, que as terras são de propriedade não dos agricultores, mas de médicos, advogados, pessoas que compram fazendas muito mais para ter uma fazenda do que para produzir. Aí são aquela porcentagem que está... Dos 10%. Os 6% ali, né? 94% de agricultores familiares, então os 6% estão aí com 70% dessas áreas. Que né? coisa, hein? Então, assim... daquela cultura latifundiária. Isso. Então, aqui em Diamantina existe essa cultura latifundiária, assim. A gente tem esse perfil de produtor na região. E esse perfil de produtor, quando ele é produtivo, ele está focado em vender para o Ceasa, ele está focado em outros mercados, não necessariamente abastecer a região de Diamantina, né? Ele está com foco diferente. Então, hoje no Brasil, 70%, a gente tem esse dado aí do Censo Agropecuário, 70% dos alimentos consumidos internamente no nosso país, eles vêm da agricultura familiar. Então, para você ter uma ideia da importância da agricultura familiar, cerca de 60% do arroz e do milho, ele vem da agricultura familiar.
né? O feijão e a carne também, cerca de 70% da mesma forma, ele vem da agricultura familiar. Porque os grandes eles estão muito focados na exportação. Exportação. Né? Agora, o agro é um bom negócio? Com certeza, a agricultura, a pecuária, né? O agronegócio, a agricultura familiar, é um bom negócio. Eu digo porque eu já tive notícia, não sei hoje como está, mas em outras décadas, de esses mesmos profissionais, médicos, advogados, às vezes compram fazendas, utiliza a fazenda para poder dar garantia no banco, aproveita para fazer financiamentos com incentivos, mas aplica em outros setores. Né? Não sei se ainda continua acontecendo isso. Isso que me questiona se é um bom negócio. Né? Isso acontece sim, mas hoje em dia, Marconi, diante dessa crise que o Brasil está vivendo, se a gente for olhar os números da balança comercial, é o agronegócio, a agricultura familiar, a renda gerada pela agricultura, pela pecuária que está carregando o Brasil nas costas. Então, assim, o Brasil é muito dependente da agricultura. O setor agrícola, agricultura, pecuária, é um setor muito forte no Brasil. E assim, geralmente esse tipo de pessoa que você está citando, eles entram nessa área do agronegócio para tirar proveito de algumas políticas que eles podem, de alguns financiamentos que eles podem pegar com juros mais baixos. Né? E não necessariamente eles têm esse interesse. É aí que a gente vê acontecer aqueles problemas de invasão de terras, problema do MST, que a gente vê invadindo, tomando posse. Por quê? Porque a fazenda está lá tem 20 anos e ninguém faz nada com ela. São terras boas, terras produtivas, mas estão improdutivas porque o dono daquele imóvel não tem nenhum interesse de trabalhar efetivamente no agronegócio, na agricultura. Né? Simplesmente ele pega os recursos e coloca em outros setores, como você comentou. Aquela questão da função social da propriedade, né? Você tem que dar a função social das propriedades, senão você acaba perdendo o direito da propriedade. Deveria ser pelo menos assim. Olha, o Brasil agrícola, agora todo mundo diz que o Brasil é agro, e na verdade o Brasil é agro há muitos anos, sempre foi agro, né? E talvez agora o Brasil tenha descoberto mais a manufatura e talvez isso tenha sustentado, tenha dado um equilíbrio maior à nossa balança comercial. E que bom que o Brasil está valorizando cada vez mais. As pessoas estão interessadas nessa área, em estudar nessa área. Olha, Marconi, das ciências agrícolas, né? O número, né, nesses últimos anos aí, com o avanço das políticas na área de educação, se você pegar antes do ano, se você pegar no período do Fernando Henrique Cardoso, né, e do período do governo do Lula para cá, o aumento de cursos da área de ciências agrárias foi muito grande. E não só cursos superiores, cursos de técnico agrícola, cursos de técnico em produção de cana e recursos sucroenergéticos, que é um técnico mais voltado para aquele setor da produção de cana, produção de álcool, produção de açúcar. Né? Então, assim, novos cursos surgiram, como esse que eu estou te falando, que é mais voltado para o setor sucroenergético. Tem o técnico agrícola, o tecnólogo em cafeicultura. Assim, novas profissões surgiram no decorrer desses anos em que houve esse avanço da educação. Mas havia um êxodo muito grande, o êxodo rural. Hoje as pessoas, pelo menos, diminuiu esse êxodo, estão voltando para o campo. Como é que está? Olha, esse êxodo, ele continua, sabe, Marconi? Porque essa oportunidade que a pessoa tem de sair da propriedade rural, de sair daquela vida e estudar, muitas das vezes, quando ele tem esse estudo, ele vislumbra ir mais longe. Então acaba que ele não quer retornar para a propriedade que ele nasceu e continuar naquela vida que ele tinha com os pais dele. Ele quer seguir um outro caminho. Talvez ele quer trabalhar numa multinacional, talvez ele quer trabalhar num outro setor do agronegócio e não necessariamente voltar. Então, assim, a porcentagem desses estudantes que fazem um curso de agronomia, de zootecnia e retornam, né, para casa para administrar aquela propriedade que é do pai, que vai ter essa sucessão familiar, é mínima.
né? Então, hoje, um dos grandes problemas é exatamente a sucessão familiar. Então, assim, esses 94% de agricultores, por exemplo, que a gente tem aqui em Diamantina, a faixa etária deles já é bem avançada. Então, a tendência é desses agricultores serem extintos, porque não vai ter quem vai ser o sucessor daquele agricultor, né? Então, isso também é preocupante. Então, se não tem quem seja o sucessor desse agricultor, então aquele grande que já está dominando, ele vai tomar posse de mais áreas ainda. Aí é uma questão de política pública, isso. Uma política bem Então, bem assim, arrojada eu acho que para tem que ter poder manter as políticas pessoas. que atraem o jovem para continuar no campo, né? Seja mais vantajoso para ele do que ir para uma multinacional, ele ter o negócio dele lá crescendo, né? Isso, para ele retornar, para ele ver a importância dele naquele cenário e para ele ver que ele pode evoluir. Ele não precisa ficar naquele mesmo nível que o pai dele está. Ele pode evoluir aquela propriedade dele, né? Elzimar, que bom que foi esse papo, né? Foi um prazer recebê-lo, parabéns pelo trabalho e que bom saber que o Brasil é cada vez mais agro e é importante que a gente chame a atenção, né, sempre para essa questão de não matar essa nossa cultura, né? Sim. Que é desde sempre da agricultura, do campo, do agronegócio. Então, Sim. Muito obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, Marconi. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E sempre que precisar, nós estamos à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida relacionada à agricultura familiar. Estamos sempre à disposição. Quero agradecer a você que nos acompanhou também pelo nosso site, tvvalenet.com.br. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.